pintura eletrostática. Até então, no podcast anterior, o Elias comentou muito sobre o anodizado, que antigamente era mais utilizado, Uhum. porém hoje a gente vê que a pintura eletrostática ganhou o mercado, né? Sim. E o anodizado a gente vê que está cada vez menor em relação à pintura. Uhum. Você que já tem uma trajetória bem longa Uhum. nessa área aí, como que foi essa evolução? Eu peguei boa parte dessa história quando eu comecei com essa parte de pintura, a proporção da de pintura do alumínio para versus anodizado, a anodização falava em torno de 90% contra 10% de pintura. E a pintura ficava muito restrita no branco, Uhum, né? Então eu assim sempre divido isso em alguns cenários, né? Naquela ocasião, esse segmento estava com domínio de poucas empresas, empresas grandes, empresas tradicionais, né? Que não tem problema citar nomes, né? não, fica à vontade. O mercado de pintura e anodização, eles estavam mais ou menos, eles não eram, tudo junto. Quem tinha uma Uhum, pintura, tinha uma anodização. Os investimentos em pintura e anodização eram investimentos expressivos. Por exemplo, uma empresa como a Prodec, se salvo engano, é uma empresa que tem próximo dos seus 90 anos, é uma empresa que tinha um portfólio completo, anodizado, pintura, jato. Outra empresa como a Olga Collor, também empresas tradicionais. E saindo fora do eixo São Paulo, esse mercado estava concentrado em empresas em outros estados, como no Sul. Por exemplo, a Margecolor é uma empresa no Rio Grande do Sul muito tradicional. Então, ela também contém portfólio completo. Santa Catarina tinha uma grande empresa, o Paraná tinha uma grande empresa, Rio de Janeiro uma grande empresa. Com o passar do tempo, novas pinturas começaram a surgir, porque o investimento em pintura é menor comparado à anodização. Fora outros aspectos que já foram mencionados, a questão do meio ambiente, uhum. o passivo ambiental muito grande. Hoje, quem deseja montar uma anodização, eu diria que é praticamente impossível. São Paulo não monta mais, acho que aqui no Paraná Bastante restrição. é bastante restrição. Então começaram a surgir novas pinturas. E com isso o mercado da pintura começou a crescer, mas mesmo assim ainda falando em branco, né, sem diversificar muito. Se a gente for pensar assim, em 15 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho de Pristinta, 13 anos, nós começamos praticamente com branco. Era branco, branco. E começaram a surgir muitas Uhum. pinturas. Eu diria que a Ipritinta teve um papel importante nisso, porque a Ipritinta é uma empresa que sempre focou muito em agilidade e em cores. A configuração da nossa fábrica hoje, ela permite a gente trabalhar com cores e uma agilidade. Nós começamos a fornecer acabamentos. Primeiro, o nosso foco era atingir o anodizado. Então, desenvolvemos tintas que imitavam a anodização, porque a anodização, por ser cara, e todos esses que têm anodização, o desejo deles também era sair da anodização. Nós tivemos alguns clientes que falaram para nós, Will, se você desenvolver anodizado hoje, não diria igual, né? Porque são efeitos, né? A tinta é um acabamento, é um revestimento. O anodizado é uma reação de oxidação do alumínio, né? Preenchimento, como o Eliezer disse no podcast anterior. Mas acabamentos que simulassem isso, os clientes optavam por até mesmo fechar as empresas e direcionar esse caminho. Quando nós começamos com a linha de bronze, 1001, 1002, o preto fosco, e depois começou a ir para os acabamentos grafites, champanhe, e isso fez com que o mercado se movimentasse. Da nossa parte foi interessante proporcionar isso, mas o que travava? Os equipamentos dos nossos clientes eram equipamentos que não tinham essa flexibilidade de troca de cores. Um equipamento, uma cabine hoje em operação, ela dispõe de 300 quilos de tinta dentro. Então, uma limpeza de uma cabine para uma troca de cor, falava-se 4 horas. Tem equipamentos que demoravam o dia todo para trocar. Então, o próprio cliente não fazia questão nenhuma de vender colorido. E nem as fábricas de tinta também queriam vender colorido. E com esse movimento dos fabricantes de equipamento em fazer cabines com troca rápida, hoje, só para você ter uma ideia, a gente compara a troca de couro com um pit stop de Fórmula 1. O pessoal fica falando, fiz com 14 minutos. Eu quero fazer com 13.
Então hoje está nesse nível, em torno de 14, 20 minutos uma troca de cor, com pouquíssima perda de tinta. Então, esse movimento dos fabricantes de equipamentos, mas os fabricantes de tinta também tendo que se reinventar ali, fez com que o mercado de tinta crescesse bastante, né? Sem contar também que o anodizado ele é muito limitado na parte de coloração, né? Você Exatamente. tem poucas opções, já na pintura você consegue brincar do jeito Além da que a imaginação. limitação, a questão de repetibilidade também. É, É, quando a gente fala dos bronzes, bronze 1002, esse é terrível, né? Vai montar um portão com búzio, com lambril, juntar. É muito difícil já juntar uma peça do mesmo anodizador, quanto mais de anodizadoras diferentes. lotes diferentes ali é horrível. A tinta já, não que a tinta não tenha isso, né? Uhum. Porque cada linha tem um equipamento, uma estufa mais eficiente ou não. Mas hoje é possível ser ajustado. Hoje, uma obra ser pintada numa linha, por exemplo, no Espírito Santo, e um complemento ser feito aqui no Paraná. Se você indicar mesmo a tinta e a gente ajustar os parâmetros, fica perfeita a Que a, tonalidade. a tinta ela tem um range ali que você consegue trabalhar dentro que o nosso olho não enxerga, né? Isso, Já o anodizado acho que não tem essa não flexibilidade, tem. né? O anodizado já é mais complicado, porque o anodizado não depende só do processo, É, depende muito da liga. entendi.